Oi gente, tudo bem? Eu sou o professor Gilberto Bruschi, estou aqui em Franca ministrando aulas no curso de Processo Civil aqui na Faculdade de Direito de Franca. Eu queria convidá-los para vir conhecer a faculdade para fazer o curso de pós-graduação a partir de 2020, tá bom? Vem para cá que vocês não vão se arrepender. Todos sabem que o artigo 68 do CP contempla aquilo que o professor de penal da parte geral mencionou aos senhores, que é o método trifásico de fixação da pena. Então nós temos a primeira fase do método trifásico, que leva em conta os aspectos do artigo 59 do CP. Nós temos depois a segunda fase da fixação da pena, que leva em conta as causas, as circunstâncias agravantes e atenuantes do CP. E em terceiro lugar, por isso que é trifásico, né? Ele leva em conta causas de aumento e diminuição. Neste caso, eu vou ter condição de mostrar para os senhores de maneira bem pormenorizada ou de maneira ilustrativa esse acontecimento dos três, mencionando inclusive os artigos para facilitar a leitura. Mas o que eu acabei de dizer agora está exatamente aqui no artigo 68. Olha, primeiro é a pena base, de acordo com as circunstâncias do artigo 58, depois as atenuantes agravantes e depois as causas de diminuição e aumento da pena. Ali, no artigo 68, menciona o artigo 59 do CP. E por que isso é importante? Porque o artigo 59, ele traz duas orientações. Aquelas que estão do inciso 1 ao inciso 4 do artigo 59 e o caput do artigo 59, ele serve de orientação, inclusive, para outras situações que o juiz vai pena de regime e outras coisas mais, os senhores considerarem isso. E quando atuação num processo, é necessário que os senhores trabalhem demonstrando aspectos, se forem da defesa, né? Aspectos favoráveis quanto à culpabilidade, quanto aos antecedentes, né? Conduta social, personalidade do agente, aos motivos do crime, as circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima. Então, todos esses aspectos aqui, se estiverem positivos, levam em consideração que a pena, na primeira fase, será o mínimo do preceito secundário. Então, no estelionato, por exemplo, a pena vai de 1 a 5 anos. Então, se não houver circunstância que o juiz identifique fundamentadamente, que considere que um desses elementos, um desses tópicos seria negativo, não é? O juiz vai fixar no mínimo. Se ele entender que as circunstâncias, que nós chamamos de circunstâncias judiciais, eu encontrar circunstância judicial aqui desfavorável, ele então começa do mínimo e aumenta a pena por conta de haver aqui circunstância judicial desfavorável. E aqui tem alguns detalhes, né, que o juiz tem que aplicar a pena de acordo com aquelas que estão combinadas, a quantidade da pena dentro dos limites, né, de 1 a 5, o regime inicial, ele tem que fixar a pena, porque o réu pode, por exemplo, receber lá uma pena substitutiva e não interessa aí o regime inicial. Mas se ele descumprir a pena substitutiva, ela voltará a ser aquilo que era na origem, pena privativa de liberdade. Então já tem um regime inicial estabelecido na sentença. E se for o caso, se o cidadão preencher os requisitos do artigo 44 do CP, o juiz também deverá estabelecer aqui a concessão da pena privativa de liberdade em outra espécie de pena. Nas minhas anotações aqui, percebam que esse lançamento no recuo é o que consta da sentença, tá bom? Então, na análise adequada entre a pena máxima e a mínima,
O juiz então chama a atenção que existe uma tarefa de mais atenção que merece o julgador, justamente por conta das circunstâncias judiciais. Vocês vão ver a importância disso. Então, nessa primeira fase do artigo 59, entende que tem que ter mais vigor na apreciação. Concordo com isso. E aí, então, ele começa a trabalhar, o juiz, considerando cada uma das 8 circunstâncias que estão lá no artigo 59, faz uma abordagem em relação a cada uma delas. E quando o juiz começa a fazer isso, pode saber que ele já vai aumentar a pena, porque ele entende que tem alguma circunstância, sim, judicial desfavorável. Muito bem, então ele já começa lá com a culpabilidade, né, em relação às 8 circunstâncias e tudo mais. Então o que ele diz? Não há elementos que justifiquem quanto à culpabilidade do Ronald. Então nada indica que a relação potencial com conhecimento da ilicitude de conduta essa nova consideração daquela efetuada quando da verificação da culpabilidade como última etapa do conceito analítico do crime, quer dizer, o fato típico propriamente dito, né? Conduta social também não pesa em desfavor. E o juiz, então, vai abordando cada um dos aspectos, elementos quanto à personalidade do agente, pesquisa quanto à formação moral seria necessária, e aí o juiz não fez no processo. Motivos do crime são neutros, naturais da infração, então o juiz entende que não são desfavoráveis. Quando ele chega aqui nas circunstâncias do crime, circunstâncias da infração penal, ele entende que prestava serviço à vítima. Então, o fato de prestar serviço à vítima faz com que haja uma circunstância desfavorável porque houve um abuso de confiança. Então, o juiz entende que existe, sim, circunstância desfavorável e que, portanto, sendo essa circunstância desfavorável, ele a valora como negativa, havendo circunstância desfavorável que o juiz entende que é o abuso da confiança, que o Ronald praticou em relação à vítima, então ele diz aqui que existe sim uma circunstância desfavorável. Então já sabemos que a pena vai ser acima do mínimo legal, do mínimo contido no preceito. E o juiz, inclusive, aborda um outro aspecto, que ele diz que as consequências, olha só, circunstâncias e consequências, estão lá no artigo 59. As consequências são também ponderadas contra o Ronald, já que ele não ressarciu integralmente o prejuízo. Então, o juiz trabalha com circunstância, confiança, consequência, prejuízo. Já sabemos que o juiz vai aumentar a pena. Então, nesse sentido, eu gostaria até de chamar a atenção dos senhores, porque o juiz valorou no artigo 59 essas circunstâncias desfavoráveis. E eu gostaria só de fazer a leitura do artigo 171, né? Ter para si ou para outro vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Não se esqueçam de fazer a leitura do artigo 171, porque me parece importante. Finalmente, quase encerrando a abordagem das circunstâncias, ele entende que o comportamento da vítima não influiu no ânimo de Ronald, e ele também não ostenta antecedentes passíveis de se considerar como circunstância judicial desfavorável. Então, neste caso, da análise das 8 circunstâncias judiciais do artigo 59, não se esqueçam que ele continua ainda na primeira fase do método trifásico, ele entende que há razões para aumento, para exasperação, nesta primeira fase, uma vez que as circunstâncias em que o crime foi praticado, confiança, e as consequências merecem consideração negativa, motivo pelo qual, tendo em conta de 1 a 5 anos, o juiz então combinou a pena base de 1 ano e 6 meses, ou seja, ele aumentou 6 meses por conta daquela circunstância judicial desfavorável do artigo 59. E a pena de multa, ela sofre o aumento também proporcionalmente ao aumento da pena privativa de liberdade. Então, neste caso, o juiz fixou, o mínimo é 10 dias multa, o juiz fixou em 11 dias multa. Né? Todo mundo sabe que a pena pode ser de 10 a 360 dias multa, está lá no artigo 49 do CP. Então, o juiz estabeleceu 11 dias multa. Quando nós estávamos
tratando de consequências e circunstâncias, né? Então o juiz aqui estabelece, ele trouxe aqui dizendo que o Ronald abusou da confiança que lhe era depositada tanto pelos seus sócios quanto pela vítima, né? A fundação, que pagava pelos procedimentos antes de verificar se os serviços tinham sido prestados. E as consequências, né? Que o juiz então traz, informando que não houve ressarcimento integral, houve prejuízo. Aqui quando o juiz diz assim, ó, não vislumbra agravantes ou atenuantes, quando ele faz isso, ele está levando em consideração a segunda fase do método trifásico, que justamente as agravantes e as atenuantes. Se o Ronald tivesse algumas das circunstâncias do artigo 61 do CP, o juiz, então, ele buscaria aquele 1 ano e 6 meses, que é o resultado que nós obtivemos agora há pouco, e aumentaria por conta da existência de agravantes. Como ele não verificou agravantes, não vislumbra agravantes, não tem um aumento. E se houvesse alguma circunstância atenuante, que está prevista aqui no artigo 65 do CP, tá? O juiz então faria a redução da pena na segunda fase, sempre levando em consideração o resultado que ele trouxe da primeira fase do método trifásico, que seria 1 ano e 6 meses. Então, por enquanto aqui eu tenho 1 ano e 6 meses, fase. Como não tem circunstância agravante e atenuante, eu mantenho 1 ano e 6 meses na segunda fase. Interessante que na segunda fase nós trouxemos aqui 1 ano e 6 meses. Para a terceira fase, nós temos uma circunstância de aumento. Qual que é? Eu disse a vocês lá no início que pelo fato de o estelionato ter sido praticado contra um hospital, né, contra uma entidade assistencial, a pena de estelionato ela é aumentada de 1/3. E aí, vejam bem, é neste terceiro momento que a pena é aumentada. Então, 1 ano e 6 meses, por conta de ser uma casa de recuperação, hospital conhecido pela atuação caritativa que desempenha, né? Então o juiz tem que colocar em prática no método trifásico e aumentar essa pena de 1 ano e 6 meses, que foi transportada para a segunda fase, mais o aumento de 1/3, o que está escrito aqui no artigo 171, né, terceiro. E aí, então, o juiz volta aqui na sentença, aumento em 1/3 a pena provisória, que chegaria a 2 anos de reclusão e a 14 dias multa. Então, vejam bem, ele aumentou 1/3 para 1 ano e 6 meses, foi para 2 anos, e aumentou a pena, que era de 11 dias multa, ele levou a pena para 14 dias multa. Porque aí você tem que verificar se existem outras circunstâncias ou situações que devem... E aí, vocês se lembram, o Ronald praticou, de acordo com a parte inicial da sentença, o crime durante vários meses. O juiz leva em consideração. Não se esqueçam que lá na sentença, no início da sentença, o juiz disse que ele tinha praticado vários crimes. Por quê? Porque ele mencionou aqui o artigo 71 do CP. Ora, então veja bem, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se a pena de um deles, se forem idênticas, ou a mais grave, e aumenta no caso de 1/6 a 2/3. O que é importante você considerar? Para o crime continuado, eu preciso de 2 crimes pelo menos. E daí em diante. Neste caso, o Código não trouxe no artigo 71 critério para fixação da pena. Um dos critérios que os juízes utilizam e os tribunais pacificaram já numa jurisprudência que 2 crimes aumenta de 1/6, e aí essa fração vai subindo na medida que eu tenho 3, 4, 5, 6 e 7 ou mais crimes, eles têm aumentado de 2/3, que é justamente o máximo do artigo 71. Então, se eu tenho 7 crimes, o juiz condena pelo 7, verifica a pena de cada um dos 7, se todas forem idênticas, ele retira uma delas, né, para fazer a contagem, e aí então, vamos imaginar, 1 ano mais 2/3, né, porque são 7 crimes no meu exemplo, a pena então seria de 1 ano mais 2/3.
nessa causa de aumento da terceira fase. Vamos ver o que o juiz fez no caso aqui do Ronald, né? Ele diz assim, olha, Ronald, através de mais de uma ação, praticou diversos delitos homogêneos quanto aos seus predicados. É o artigo 71, crime continuado. Então, para a consecução de todos, ele se utilizou de um mesmo ardil. Lembra? Crime continuado, é preciso que você tenha mesmas condições de maneira de execução. E aí, então, o juiz reconheceu a existência da continuação criminosa, o crime continuado, e aumentou de 2/3. Lógico, todo mundo sabia que ia ser de 2/3, né? E, afinal de contas, o juiz entende que ele explica que foram vários crimes praticados. Diversos delitos, olha só, diversos delitos. E vejam que na sentença, logo na frente aqui, se os senhores leram a sentença, olha, diz assim que houve o pagamento de mais de 180 procedimentos fictícios. E a fraude ocorreu durante vários meses, 7, olha só, 7 meses, cada mês um relatório, né? Então, justificou o juiz na sentença esse aumento, né, o reconhecimento do crime continuado com o aumento do máximo. Então, a pena chegou a 3 anos e 4 meses de reclusão. E aí o juiz diz, né, que é impossível ser menos do que 2/3 o aumento diante do significativo número dos crimes praticados. Ora, a fraude foi comprovada, ocorreu durante vários meses, eu disse, né? Importa no mínimo 7 relatórios confeccionados por Ronald e 7 vantagens indevidas. Eu estou lendo o artigo 171 do CP, o caput, né? Vejam bem, o juiz aumentou de 2/3 a pena de prisão, né? De reclusão, de privativa de liberdade, que levou, então, a que a pena fosse para 3 anos e 4 meses. Os senhores estão perguntando assim para mim, aí a multa, né? Não vai aumentar de 2/3? Não. Neste caso, eu tenho o artigo 72 do CP, né? Estabelece de maneira muito clara que no concurso de crimes as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. Se eu tenho aqui concurso de crimes, né? O que o juiz fez? Ele estabeleceu 14 dias multa lá na primeira fase do método trifásico e multiplicou por 7, levando então aqui a 88 dias multa. O artigo 72, então, neste caso, determina que a pena de multa seja contada, calculada, né, recortada de maneira diferente. E percebam que a pena será de 10 a 360 dias multa. Tá? Isso aqui está lá no artigo 49. Então eu tenho quantidade de pena de 10 a 360. O juiz fixando a pena em 88 dias, ele se encontra no limite do que o código estabeleceu, de 10 a 360. Lembra? A pena não pode ser privativa de liberdade nem menor e nem maior do que o que está no preceito secundário, e a pena de multa não pode ser nem menor e nem maior do que está estabelecido no artigo 49, ou seja, de 10 a 360 dias multa. O artigo 49 do CP, além de estabelecer as penas de multa serão de 10 a 360 multa, ele estabelece uma outra situação também. O valor do dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente. Ou seja, aqui são 10 dias multa, se eu estabelecer que esses 10 dias multa são os dias em que haverá condenação, se o juiz estabelecer no mínimo, o valor de cada um desses 10 dias multa aqui é justamente o salário mínimo dividido por 30. Então, o mínimo, em termos de valor do dia multa, é o salário mínimo dividido por 30. E, logicamente, vezes 10, por quê? Porque eu não tenho pena inferior a 10 dias. Há algumas exceções. O valor do dia multa, ele pode, inclusive, chegar 5 vezes o salário mínimo. Olha, mínimo 1/30, máximo 5 salários mínimos. O juiz leva em conta a situação econômica do réu para fixar. Aonde que está escrito isso? Pois é, vamos no artigo 60. Na fixação da pena de multa, o juiz deve atender principalmente a situação econômica do réu.
E aqui que o juiz disse, ó, considerando a qualificação e situação econômica do réu. Aqui o Ronald é médico. Ora, e interessantemente, não bastasse o artigo 49, parágrafo 1º, estabelecer que a pena pode chegar até 5 vezes o salário mínimo, se eu fizer a leitura lá no artigo 60, no parágrafo 1º, eu vou encontrar que se por acaso esses 5 salários mínimos não forem suficientes para a reprovabilidade do crime, elas pode ser aumentada até o triplo. Então, a pena de multa, valor do dia multa, pode chegar a 15 salários mínimos. Se o juiz fixar 10 dias multa a 15 salários mínimos cada dia multa, vejam como é que fica. Se o juiz fixar, que é o caso do Ronald, 88 dias multa, a razão de um salário mínimo, que é o caso dele, são 88 salários mínimos de multa a ser... Olá, meu nome é José Antônio Marcos, sou professor da Faculdade de Direito Franca, coordenador dos programas de pós-graduação. Eu gostaria de convidar todos aqueles interessados em cursar um programa de pós-graduação, inclusive de outras áreas que não seja do direito, a vir conhecer esses programas. Devo ressaltar a excelência de ambos os programas que a gente tem, tanto na área de direito processual civil e empresarial, como na área de direito trabalhista e previdenciário, que são áreas hoje de muito interesse por conta da dinâmica que acontecem na formulação jurídica dessas disciplinas. Nós estamos aqui à disposição de vocês, maiores informações pelo site da faculdade e nas redes sociais.